Antes de começar o programa, eu queria mandar um recado ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Areias, no Concelho de Ferreira do Zezer. O recado é este. O Sr. Presidente tem toda a razão. Estive com a nossa equipe na sua freguesia, entrei nessa magnífica igreja que é a de Areias e depois disso não incluí essa filmagem no programa. Porquê? A razão é muito simples. É que o programa tem 25 minutos e naquele concelho há tanta coisa para ver quando se fez a montagem. Quisemos meter realmente esse monumento que é a igreja, mas já não havia tempo. O tempo não é elástico. Portanto, repito, o Sr. Presidente tem toda a razão no seu protesto e no seu desgosto. Ficam as minhas desculpas. Bom, e agora para começar este programa, queria-lhes falar numa coisa que me contou há 2 dias um dos membros da nossa equipe. Um dos membros que os senhores não veem, porque isto dá muito trabalho e há muita gente a trabalhar noutros sítios, e eu estou a falar da senhora Dona Luísa Aço, cujo trabalho de gabinete se deve à planificação destas coisas. Contou-me que, por razões de serviço, encontrou-se com uma jovem que estava muito queimada da praia. Bom, e tiveram que conversar, e como a senhora Dona Luísa é algarvia, viu-a muito queimada e, é claro, pensou logo no seu Algarve e disse: você teve no Algarve. E a moça respondeu-lhe: não, olha, por acaso nem nunca fui ao Algarve. Bom, então não estava queimada no Algarve e ela disse: então queimou-se foi na Figueira, foi na Nazaré. Tem graça, também nunca fui nem à Nazaré nem à Figueira. E ela perguntou: onde é que você se queimou assim? E a rapariga diz-lhe com muita alegria: foi em Acapulco. Em Acapulco. Conta esta história porque realmente muitos portugueses que não conhecem o seu país, mas foram queimar-se em Acapulco. E venho-lhes falar nisto, num sítio que acho que ninguém conhece. Eu nunca aqui tinha vindo. Estou num dos mais espantosos miradouros da terra portuguesa. Isto é uma serra, chamam-lhe bando. Aqui nem chamam serras, nem que são bandos. Estou no Bando dos Santos. Bom, e vê-se aqui esta imensa extensão. Para além é Alentejo. Aquelas serras ali, as Portas de Ródão. Se a gente pudesse ver para aquele lado, avistava Castelo Branco e muito azul ao longe a Serra da Estrela. Vêm além Abrantes. Bom, tudo isto chamava-se, no século XII, vagamente, a terra de Guidintesta. A Guidintesta apanhava terras que hoje ficam Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Ródão, Sarzedas, Oleiros, Sertã, Amêndoa e, é claro, Belvedere. Porque sabemos que a terra se chamava de Guidintesta porque o rei Dom Sancho I, no ano de 1194, deu toda a terra de Guidintesta à Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém. São aquilo a que nós chamamos depois os hospitalários e que agora se chama Ordem de Malta. Deu-lhes isto tudo com a condição de eles fazerem um castelo a que o rei deu o nome. E o nome tinha que ser Belvedere. Belvedere quer dizer que lindíssima vista. Eu estou de acordo com o rei Dom Sancho. Que lindíssima vista. E que pena que tanta gente vá a Acapulco e não venha à terra da Guidintesta. É outro aspecto da Serra
do bando dos santos. Eu acho que até esta expressão, bando dos santos, é impressionante, eu não sei explicá-la, mas acho que é o único bando de santos que há em Portugal. Há bandos de muita coisa, mas de santos, este é o único. E atrevia-me a deixar uma sugestão. Faz agora exatamente 900 anos que em Jerusalém foi criada a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém. Eram homens do Ocidente, de coração aberto às dores dos outros, e viam chegar os peregrinos sofrentes, doentes, esgotados, e resolveram criar uma ordem para abrir para eles um grande hospital que os recebesse, os curasse, os encorajasse. Por isso, a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém chamou-se a Ordem dos Hospitalários, a Ordem do Hospital, que teve tanta importância no nosso país. Ela continua a existir, porque é claro, depois de os cavaleiros serem expulsos de Jerusalém, foram para uma ilha no mar Egeu, eram os cavaleiros de Rhodes, foram expulsos da ilha, instalaram-se em Malta, hoje chamamos-lhe os Cavaleiros de Malta. Que bonito seria aqui, nesta Serra dos Santos, fazer eu penso um grande mirante giratório, de onde se via praticamente um país inteiro, e fazer isso como homenagem aos homens que há 900 anos tiveram coração para o sofrimento dos outros. Com esta Serra do Bando relaciona-se um aforismo popular que me parece extremamente curioso. O aforismo, se eu bem me lembro, é assim: entre bando e rebando, e os dois caratões ambos, e a Rua da Amieira, e o Penedo do Alvado, há ouro arraiado, que chega ao ferro do arado. Reparem como isto é curioso. Entre bando e rebando, porque aqui ao cimo dos montes chamam bandos. E há vários bandos. Há este bando, há o bando dos santos, o bando dos cotes, e tudo isto são bandos. Bom, e os dois caratões. Eu só sei de um, aquele é um caratão, o resto não sei. Mas entre tudo isso há ouro arraiado. Ouro arraiado são pedras que têm pequenas raias de minério de ouro. Ainda aqui neste museu, estou-lhes agora a falar aqui no Museu João Calado Rodrigues, há bocados dessas pedras, pedras com ouro arraiado. Isso explica o facto de haver aqui ouro, explica que os romanos tenham vindo para cá muito cedo. Logo nos inícios da ocupação romana, no século I da Era Cristã, havia aqui muitos romanos. Eu estou a falar numa secção do museu dedicada à época romana. Tudo isto são áreas romanas, com inscrições. Aquilo são capitéis romanos, aliás, um bocado toscos e rudes. Não sei se indicam antiguidade, mas há aqui muita coisa romana e há muito mais do que isso. Quem vier aqui e quiser fazer uma ideia do que foi a ocupação romana, não pode deixar de ir ver, por exemplo, a ponte da Ladeira de Envendos, que é uma ponte extremamente bonita. Não pode deixar de ver o balneário também, o balneário da Ortiga, está hoje posto a descoberto, até uma das minas de ouro, a mina da Lagoa do Caratão. Quem quiser pode lá ir vê-la.
estão os cascalhos, já lá não há ouro, naturalmente, mas os vestígios da mina são evidentes. Aqui, a presença romana foi muito importante e, em minha opinião, vem de que havia ouro. O ouro sempre chamou os homens. Agora, o que é curioso é que neste museu há coisas de muito antes da descoberta dos metais. Há aqui muito material do Paleolítico. No Paleolítico, os homens eram lá capazes de aproveitar o metal, sabiam lá o que era o metal. Havia a pedra. Pois bem, há aqui muito Paleolítico. Isso, a meu ver, vem de que era uma terra rica, uma terra com enormes florestas, e onde há florestas, há caça. Uma terra com muitos rios. O principal era o Tejo, mas havia grandes ribeiras que vinham do alto das serras desaguar no Tejo. Portanto, uma terra com muito peixe, uma terra onde a vida humana se fixou desde há perto de 20 mil anos. Uma terra muito antiga, portanto. A Vila de Mação é das terras portuguesas uma das que mais mudaram neste século que acaba. Quem viesse aqui no princípio do século, cerca de 1900, encontrava muitas dezenas de moleiros, de curtidores, de cardadores, de tecedeiras. Aí nas ruas da vila ouvia-se constantemente a música dos teares, de peleiros, de sapateiros, de capoteiros. O famoso capote alentejano era feito aqui, em Mação, de pedreiros, de resineiros. Isto era um grande mundo de pinhais e o trabalho da resina ocupava centenas de pessoas, de serradores, de ferreiros. Pouca gente sabe que quase todo o nosso país pesava por balanças feitas em Mação. Eu tenho aqui uma sobrevivente. É uma balança romana. Estas balanças usaram-se em Portugal até há poucos anos. Bom, eu queria ainda falar nos latoeiros, que eram aqui numerosíssimos. Hoje ainda há um. É o Sr. Manuel António, que continua a trabalhar, está junto de mim, faz lindíssimas peças, mas é claro, como toda a gente sabe, o plástico, esse detestável plástico, veio acabar com a arte subtil dos latoeiros. É a mudança, pois necessariamente tudo isso acabou. Agora, faço uma pergunta. E o que é que veio substituir isso? Já não há moleiros, curtidores, cardadores, tecedeiros, paleiros, sapateiros, capoteiros, pedreiros, resineiros, serradeiros. E agora o que é que há? Bom, o que acontece é isto, é que a população do concelho, que em 1970 era de cerca de 20 mil pessoas, agora está em 8 mil pessoas. E se esta tendência não for realmente alterada, e agora começa a ser, vamos ver como, o concelho está condenado a ser um deserto. Isso não vai acontecer. A mais notável figura histórica que nasceu no Mação foi o padre António Pereira de Figueiredo. É hoje uma figura quase completamente desconhecida. Bom, eu acho que é uma injustiça esse esquecimento. O padre António Pereira, era assim que ele assinava os primeiros trabalhos, nasceu aqui, olhem, a casa onde ele nasceu está hoje ocupada por este miserável barracão. O terreno está praticamente livre, isto é tudo da Câmara, e bem se podia fazer aqui uma casa-memória em honra do padre António Pereira de Figueiredo. Devo dizer que é uma figura muito contraditória. Ele era filho de um pobre cardador de lã, pobrezinho, mas desde muito cedo se viu
que era uma criança genial. Ele aos 10 anos falava o latim, forma-se, depois ele entra na ordem do oratório. Ele nasceu em 1725. 1725 quer dizer quando Pombal sobe ao poder. Ele é um jovem, tem 25 anos. Bom, e é um homem que vem alinhar inteiramente com o Marquês de Pombal. É o grande teólogo que sustenta os direitos, ou os pretensos direitos, da Igreja Portuguesa contra Roma. Bom, isso mereceu, é claro, que os escritos dele tivessem sido censurados e que ele fosse sempre considerado por Roma como uma pessoa suspeita e perigosa. Em todo caso, o Pombal nomeou para a mesa censória, que era a censura daquele tempo. E o padre Figueiredo não pode escapar a esta censura. Foi ele quem proibiu a leitura em Portugal das obras de Voltaire. Bom, por outro lado, quando morre o Pombal, ele está na Academia das Ciências e é ele quem na Academia das Ciências, ele e outros, mas quem dá o carimbo do pode correr. Pode correr quer dizer um livro pode-se vender. Vêm os caixões cheios de livros dos estrangeiros, sobretudo de França, e na Academia é que se põe o carimbo, pode correr ou não pode correr. Bom, e conhecemos um documento do Pinamanique. Pinamanique era o chefe da polícia, a queixar-se à rainha de que realmente o padre António Pereira de Figueiredo punha pode correr nos livros mais perigosos. Ora, o Pereira de Figueiredo e um outro que era o João Guilherme Müller, esses dois são dois sujeitos muito suspeitos e conhecidos por muita gente como sediciosos e perigosos. Quer dizer, quando acabou Pombal, parece que a posição do padre Figueiredo também mudou. Agora, o maior serviço que nós lhe devemos é ter sido ele o tradutor da Bíblia em português. Porque muita gente esquece disso. A gente hoje lê a Bíblia, está em português. Nós em latim, na Vulgata, não éramos capazes de ler. E ele pô-la em português, mas num magnífico português. Um português musculado, um português vigoroso, um português que a gente ainda hoje cita de cor e gosta de citar. Um português que parece que não envelheceu. Milhares e milhares e milhares de portugueses aprenderam aquele português. Eu vou-lhes ler um texto, um pequeno texto, do padre Pereira de Figueiredo, para verem a força que ele imprimiu à tradução da Bíblia. É um bocado do Sermão da Montanha. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque vós um dia sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque algum dia vós vos rireis. E ai de vós, os que estáis fartos, porque vós vireis a ter fome e frio. Ai de vós, os que agora rides, porque vós chorareis e gemereis. E digo-vos, a vós outros que me ouvis, dizei bem dos que dizem mal de vós, e orai a Deus pelos que vos caluniam. Digam-me se era possível ser mais eloquente. A atividade económica mais importante do Concelho de Mação é atualmente a produção de presuntos. Pensem nisto, 70% de todo o presunto consumido em Portugal é preparado aqui em Mação.
Ora bem, e aqui não há porcos. Os porcos que dão origem a este presunto vêm da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, da Espanha. Porque é que eles fazem presuntos se não têm os porcos? A explicação é que os antigos cultivadores das pequenas fazendas, das parcelas, pagavam um foro pelo direito de terem aquela terra. E nesse foro fazia sempre parte do porco um quadrazil. Quadrazil é um presunto. O porco divide-se em 4, portanto, um quarto do porco é o quadrazil. Essa técnica de preparar o quadrazil para entregar à ordem ou ao dono da terra ou ao mordomo do rei, deixou esta boa técnica de preparar o presunto, que hoje dá origem a uma indústria extremamente importante. Outra coisa importante é o pinhal. Esta região de Mação dizia-se que era a principal mancha florestal da Europa. Não sei se isto é bem assim. De qualquer maneira, era importantíssimo. Olhem, há 50 anos, esta gente vivia quase toda da resina e do fabrico do peixe. Depois veio um pavoroso incêndio, uma coisa horrorosa. Em 1991, 12 mil hectares de pinhal foram destruídos inteiramente. Bom, e o pior é que ainda não estão replantados. De qualquer maneira, continua a haver uma grande serração. Daqui fazem-se milhares e milhares de toneladas anuais e continua a floresta a ser uma das riquezas da terra. Mação era uma terra muito conhecida em todo o país por causa das lãzinhas. As lãzinhas eram tecidos de lã muito finos, nós chamávamos baietas, e ainda no século passado eram famosas as baietas de Mação. Hoje diz-se, que pena, tudo isso acabou. Não acabou coisa nenhuma. Continuam a fazer-se as lãzinhas em Mação. O que aconteceu foi isto, é que veio a era industrial, há uma grande fábrica, uma fábrica que tem a trabalhar 968 fusos, cada fuso, isto é a lã das ovelhas, a lã, transforma esta lã neste fio muito fino e cada fuso faz duas canelas destas por dia. Bom, devo dizer que isto equivale ao trabalho de perto de 500 mil de mulheres. Normalmente nunca houve essa gente em Mação. Portanto, hoje fazem-se muito mais lãzinhas em Mação do que durante toda a Idade Média. Estão aqui, eu tenho-as aqui junto de mim, são estes tecidos, eles são tecidos muito procurados, isto é tudo exportado, 90% disto é exportado. Só há uma dificuldade, é que para fazer isto não bastam as ovelhas e as máquinas, também são precisos os engenheiros. E em Portugal continuamos a não ter engenheiros têxteis, ao passo que apareceram milhares e milhares nesses cursos que se destinam às profissões sem emprego. Além destas três indústrias basilares que vêm de longe,
há uma quarta indústria que está a crescer muito rapidamente: o turismo. Eu estou agora a falar-vos aqui na praia fluvial da Ortiga. Vêm aqui no verão muitos milhares de pessoas e a tendência é virem cada vez mais. Aqui pescam ainda a lampreia, aí há campeonatos de pesca, de motonáutica. Isto é realmente um pequeno paraíso a descobrir. Ora bem, como sabem, no próximo século o movimento turístico vai aumentar muito. Centenas de milhões de turistas a mais. Segundo, o turismo vai procurar novos cenários. As praias não vão ser abandonadas. Em todo caso, vão procurar cenários novos. Em terceiro lugar, vai ser uma dura batalha. É preciso tomar posição desde já. Portanto, olhem, quem tiver jogo para jogar, que jogue. O destino do futuro da manhã é agora que se está a decidir.